Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário Leonardo Bortoleto e a advogada Soraya Mendes. Vamos ao tema de hoje. Após o anúncio dos Estados Unidos sobre um possível novo tarifaço aos produtos brasileiros, a campanha do presidente Lula iniciou um movimento para atrelar essa ameaça a uma articulação do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Em discursos, o presidente da República endureceu o tom contra a família Bolsonaro, colou em Flávio a ideia de que o senador atua para trair o próprio país. A campanha petista tenta recuperar aquele mote com mais força de defesa da soberania que foi aplicado no ano passado. Segundo a apuração da analista Isabel Mega, no PT, a visão é de que Flávio tenta colher frutos políticos pela classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, mas a avaliação é de que a visita do senador à Casa Branca fará com que outras decisões dos Estados Unidos, como é o caso do tarifaço, sejam atreladas a Flávio, que é pré-candidato pelo PL. Vamos então ao debate. Bem-vindos, boa noite, Bortoleto. Começando por você, essas novas tarifas de Donald Trump anunciadas ajudam Lula ou Flávio Bolsonaro nessa que já é uma corrida pelo Palácio do Planalto? Boa noite, Juliana. Boa noite, doutora Soraya e todos que nos acompanham pela CNN. Tratar desse tema tão importante, falando sobre uma fatia dele, que é o aspecto eleitoral, é reduzir demais o assunto. Mas sim, obviamente, é uma das pautas que mais tem chamado a atenção, pelo menos do público. Então, obviamente, vai ter desdobramentos eleitorais. Agora, muito importante, um assunto dessa magnitude, que a gente esclareça do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de soberania de países, mas nós temos que lembrar que a soberania ela não é unilateral. A soberania não é do Brasil, a soberania também é dos Estados Unidos, e assim como em qualquer outro espectro de relação internacional que o Brasil tem estabelecido no globo. Então, é lícito que um país esteja defendendo os seus interesses naquilo que ele julga ser importante, seja neste momento ou estratégico para o futuro. Lendo de maneira bem calma, tranquila e sem torcida aquilo que chegou como instrução da seção 301 da USTF para o Brasil, nota-se claramente que os pontos não mudaram, eles estão somente depois daquele período anterior até hoje sendo evidenciados de que, no entendimento dos Estados Unidos, ainda continua em defasagem quanto ao Brasil. Nós temos os nossos argumentos. Agora, é bem importante que nós entendamos que esses argumentos eles são comerciais, assim como os dos Estados Unidos são comerciais. Na realidade dos fatos, quando nós dizemos que nós temos uma relação com os Estados Unidos, onde eles são superavitários, ou seja, eles mais nos vendem do que nós vendemos a eles, então eu estou trazendo isso como o valor total. E o que o texto trata não é do global, ele trata pontualmente de alguns setores, de algumas situações. E não há na matemática e nem no português como sairmos das contas e da interpretação de texto. O texto que está ali colocado traz alusão a espaços muito, muito claros que nós devemos fazer a conta. E quando a gente faz a conta, existe motivo para o questionamento. Há daí dizer que nós temos que aceitar meramente é reduzir demais o assunto ou imputar esta capacidade a uma manobra eleitoral. Nós estamos falando de dois países extremamente importantes e, no caso específico dos Estados Unidos e do Brasil, em alguns setores, somos líderes, ora os Estados Unidos, ora inclusive o Brasil. Então, trazer esse assunto e fazer deste assunto um palco eleitoral e eleitoreiro só prejudica o tema e o assunto. Todos os meus comentários aqui na CNN, enquanto tratamos desses assuntos, eu sou muito claro em dizer que isso não é esfera para amador, não é espaço para brincadeira. Relações internacionais são fundamentais para equilíbrio econômico e também, por consequência, fiscal de todos os países, e nós não podemos entrar nessa história de que
um tem a capacidade de interferir no outro país dessa forma. Sugestões podem acontecer, visões de mundo que são diferentes, tanto da direita como da esquerda, obviamente estão exponenciadas. No próprio documento não está ali escrito, mas Marco Rubio diz que não enxerga o Brasil como aliado, isto é, uma visão de Marco Rubio perante hoje o governo que está colocado. A daí dizer que um ou outro vai se favorecer é somente se eles entrarem nessa esfera de quererem se apoderar dessa narrativa, e isso não faz bem para ninguém, nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos. Aliás, tarifaço no nosso caso. Quem ganha, Lula ou Bolsonaro, eu não sei. Quem perde, somos todos nós. Soraya Mendes, bem-vinda, boa noite. Essas novas tarifas ajudam Lula ou Flávio Bolsonaro? Boa noite, Ju. Boa noite, Bortoleto. Boa noite a toda a audiência da CNN. Ju, eu entendo que essa questão é eminentemente política. Ela necessariamente não precisa ser eleitoral, mas ela é uma questão política. Todas as informações que chegam de todos os canais brasileiros que têm repórteres, jornalistas nos Estados Unidos e que buscam as informações de bastidores, acabam trazendo sempre a mesma informação de que essas decisões que foram tomadas nos últimos dias, seja primeiro a da colocação das organizações criminosas brasileiras como se terroristas fossem, com repercussões absolutamente deletérias para o sistema financeiro brasileiro, dentre outras possibilidades que se abrem, inclusive, como já aconteceu aqui na América Latina, no Caribe, com embarcações de pescadores sendo bombardeadas sob a alegação de que seriam narcotraficantes. E nós temos agora também este novo tarifaço, mais uma vez, por obra de um dos Bolsonaros, a partir de uma decisão que é uma decisão ideológica de parte dos Estados Unidos. Portanto, esta questão ela é uma questão política, ela é uma questão que envolve uma visão de mundo que enxerga, assim como em outros tempos nos Estados Unidos, alguns, na verdade, o que é, de uma forma geral, o que os Estados Unidos pensam acerca da América Latina, mas algumas vezes com mais, outras vezes com menos intensidade, é de que somos, nós latino-americanos, o seu quintal, onde ali a sua soberania se sobrepõe, sim, à soberania dos demais estados. E se isso não se der através das mais diversas formas de pressão, que podem ser econômicas, que podem ser, inclusive, de abandonos de mesas de negociação, se dá, sim, também pelo poder da força. Em outros momentos, nas décadas de 60 e 70, nós sentimos na América Latina como um todo, com raríssimas exceções, como é o caso da Colômbia, mas onde não foi necessário isso, porque um governo extremamente alinhado aos interesses dos Estados Unidos e com a formação, inclusive, de forças que combatiam de maneira muito similar ao que se conhece hoje pelas milícias constituídas no Rio de Janeiro, milícias essas, por sinal, muito homenageadas pela família Bolsonaro, mas nós tivemos na América Latina ditaduras militares financiadas, instruídas, preparadas, incentivadas pelos Estados Unidos. E agora nós temos um governo que entende que este quintal tem de ser dominado, inclusive por conta de uma certa correlação de forças que está se estabelecendo dentro do próprio Partido Republicano, dentro do próprio movimento MAGA, entre o vice de Trump e entre Marco Rubio, ou seja, entre o Vance e o Marco Rubio, para saber quem, afinal de contas, vai ficar com um espólio de um presidente que vai chegar ao final do seu mandato extremamente enfraquecido. Então, esta questão, ela trouxe de novo para a pauta a nossa soberania como um elemento fundamental. O elemento fundamental esse que faz com que se tenha de dizer sim, com todas as letras, que estas pessoas que, num determinado momento, através de Eduardo Bolsonaro, conquistaram um tarifaço que veio em prejuízo à nossa economia e que agora, através do Flávio Bolsonaro, conseguem, mais uma vez, possibilidades de interferir na nossa economia de forma deletéria, são traidores da pátria. Pessoas que precisam ser criminalmente responsabilizadas por estes atos que tomam. Encerro, Ju, dizendo:
compromisso dos bolsonaros é somente com eles e não é com o Brasil. Nós tivemos 700 mil mortes durante a pandemia e Bolsonaro, pai, que hoje está preso por um golpe, por uma tentativa de golpe de Estado, imitava os doentes enquanto nós estávamos acumulando corpos. Depois tivemos Eduardo Bolsonaro trabalhando contra o Brasil e agora Flávio Bolsonaro trabalhando contra o Brasil. Realmente, isso aqui é coisa para gente séria, não é coisa para gente que trabalha somente para os seus interesses próprios. Vamos então a mais uma pergunta. Bortoleto, a campanha de Lula vai ter sucesso nesse movimento de atrelar o tarifaço a Flávio Bolsonaro? Eu entendo que não, Juliana. Não, por um motivo muito óbvio. Esse assunto, ele não é um assunto eleitoral. É lógico que tem repercussão eleitoral, mas ele não é um assunto eleitoral. É um assunto técnico muito importante e que não cabe ideologia. Quando a gente reduz esse assunto tão importante a ideologias, nós estamos não só diminuindo a importância do tema, nós estamos trazendo um elemento para dentro dessa discussão que ele não existe. Ele não existe por um motivo muito simples. Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem esse tipo de estabelecimento dentro de relações comerciais, principalmente as relações internacionais. O dinheiro não importa se vem do governo A, B, C ou D. O que importa é se a forma como as tratativas internacionais acontecem, elas são vantajosas e quando não são vantajosas, elas têm que ser no mínimo equânimes. É lógico que se está sendo vantajoso para alguém, não necessariamente foi vantajoso para o outro. O que nós temos que aproveitar nesse momento é nos afastarmos desse discurso, nos afastarmos dessa narrativa que somente acerta quem quer fazer deste momento um momento propício para poder ter assunto eleitoral. Colocar um como o diabo e outro como o salvador é uma bobagem muito grande, porque, eu repito, quem faz isso é quem não conhece o pragmatismo dos mercados internacionais, em especial o americano. O americano tem um pragmatismo que vem e se remonta de todas as suas formas de negociação. Basta estudar o franchise, que lá é tão divulgado e tão amplamente utilizado, para poder entender como que os processos são importantes e como eles valorizam esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer no final das contas é muito simples. Sai a narrativa do presidente Lula, sai a narrativa apresentada por Donald Trump. Entra e sai uma narrativa dos demais candidatos que, de alguma forma, vão querer se aproveitar desse tema e aí vão sentar à mesa os técnicos que efetivamente fazem conta, porque só tem jeito de resolver uma questão tarifária sabendo fazer uso do português e do inglês para interpretação de texto e da matemática para poder fazer conta. Não tem a menor condição da gente não perceber linha a linha daquela carta que as ponderações merecem análise, o que não quer dizer de maneira nenhuma que nós temos que aceitar. Nós temos que trazer nossa contra-argumentação. Aliás, essa é uma ótima oportunidade para o governo Lula, na figura do nosso presidente, que tanto fala da soberania, para poder fazer valer naquilo que o Brasil é líder, naquilo que o Brasil efetivamente pode se impor a qualquer outro país do mundo. Está na hora, presidente Lula, do senhor defender o agro. Está na hora do senhor colocar na mesa essas questões que são importantes, matemáticas, econômicas, deixar de lado esse discurso para poder fazer algo de efetivo com essa confusão que está colocada e posta diante do nosso país. Eu entendo que, ao final das contas, ninguém ganha, mas que podemos vir a ganhar se formos sentar como adultos à mesa. Soraya, a campanha de Lula vai ter sucesso ao atrelar tarifaço a Flávio? Ju, eu não sei se a campanha do presidente Lula, ou melhor, não posso afirmar que a campanha do presidente Lula vai ter sucesso, mas eu acredito profundamente que o que vai ter sucesso é trazer no seio do povo brasileiro o desejo de se defender de qualquer intervenção externa, seja ela qual for, seja ela mediante força, seja ela mediante imposições que sejam através de tarifas. Esse é o ponto fundamental. Soberania não é algo que deve estar em disputa, mesmo entre aqueles que defendem perspectivas ideológicas mais à direita, deveriam ser pessoas que preservassem em si
si o desejo, e melhor de tudo, o dever de defender a própria pátria. O que os Estados Unidos fazem hoje, exatamente, é o que fizeram durante muitos anos e muito mais agora, próximo à nossa história recente, com as ditaduras militares. Nós tivemos, ao longo de muitos anos, esse domínio mediante a força. Entendendo que já não é mais possível a intervenção da forma como foi feita, criou-se, a partir de toda uma discussão feita, aí sim, num âmbito geopolítico, um novo inimigo a partir do 11 de setembro e possibilidades de categorização de organizações como terroristas para possibilitar intervenções que são intervenções feitas a partir das mais diversas formas, inclusive através de tarifas ou, no último, através de bombardeios que destroem escolas onde crianças estudam, como aconteceu recentemente no Irã, ou transformando toda a faixa de Gaza num grande campo de concentração a céu aberto. Essa é a política estadunidense. Mas eu quero chegar mais proximamente, não só à nossa política interna eleitoral. O que se tem hoje, o quadro nos Estados Unidos, é um quadro que quase coloca o Donald Trump para tomar café frio. Porque, na realidade, Marco Rubio e J.D. Vance estão disputando um protagonismo a partir do qual vão se colocar, sim, dentro do próprio Partido Republicano como os virtuais sucessores de Donald Trump. E daí porque a questão aqui, ela é política eleitoral também de parte dos Estados Unidos. Não é à toa que Marco Rubio faz uma listagem de países que não são amigos dos Estados Unidos a partir de um critério puramente ideológico, separando todos aqueles que são vinculados à direita e extrema-direita como seus aliados e países onde vise uma democracia consolidada e uma potência econômica como o Brasil, como um dos seus inimigos, assim como também é a Colômbia. Então, o que a gente tem aqui é uma questão política que demanda uma análise muito ampla, talvez maior, é verdade, do que o processo eleitoral brasileiro, porque envolve o processo eleitoral estadunidense, porque envolve domínio de uma região inteira. Vamos lembrar que nem todas as questões se resolvem através da matemática empresarial, porque se assim fosse, nós não teríamos recentemente sabido do perdão que o próprio Donald Trump deu a um ex-presidente condenado a 45 anos de prisão, um ex-presidente de Honduras condenado a 45 anos de prisão, e depois nos coloca a falácia de que está considerando como organizações terroristas grupos no Brasil, grupos criminosos brasileiros, como se tratasse disso, como se tratasse nessa questão de o combate ao tráfico de drogas.